Eu creio que os olhos de Deus estão sobre este lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a Érica levantou o nosso louvor a Deus com outro louvor, eu estava observando que no louvor ela iniciou expressando que convidava o sol para louvar o Senhor, convidava a lua, convidava as estrelas, aleluia, convidava tudo que Deus criou. E eu observando ele, somente Davi, convidava até os grandes peixes do mar, uma baleia, enfim, os pássaros, ele convidava para louvar a Deus Pai. Isto ele estava falando de adoração. Ele estava chamando toda a criação de Deus para se voltar e adorar o Deus Pai Todo-Poderoso. Por último, eu estava observando aqui que ele chama os seres humanos. Isto é o Salmo 148 e o verso de 12 que diz assim: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvado seja o nome de Deus Pai. Louvai ao Senhor a glória. Louvai ao Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós observamos aqui, o mesmo salmista Davi, querido e amado irmão, ele convida no Salmo 134, dizendo: eis aqui que dizer ao Senhor, todos nós, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor todas as noites, louvado seja o nome do Senhor. E a Vitória perguntava se é possível nós louvarmos a Deus com as nossas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Muitos concordaram, outros não concordaram, e você talvez pastor, mas como alguém não concordou? Se ela diz: olha, vamos levantar nossas mãos, e alguém não levantou, eu discordo. Quem concordou levantou a sua mão. Ao Salmo de 134, versículo 12, que diz: levantai as mãos no santuário e bendizer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-se a sua mão. Você pode levantar-se a sua mão? Levanta-se a sua mão. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Você está falando com você, não. Está certo? Como se estivesse na beira da estrada, de repente venha alguém e te verá de braço cruzando. Ele não entendeu nada do que você está querendo na beira da estrada. Mas se de repente você quer pegar o transporte e dar um sinal, alguém vai parar. Por quê? Entendeu um sinal. Então, quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos pedindo a alguém para parar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu levanto as minhas mãos para o céu, eu estou dizendo: Deus, para um pouco de espírito. Levanto assim as minhas mãos no santuário do Deus Todo-Poderoso, eu estou vendo vários sentidos quando eu levanto as minhas mãos. O mesmo salmista Davi, no Salmo 34, ele pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Ele toma a dizer: aquele que tem as mãos limpas e aquele que tem o coração puro. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas mãos, elas têm utilidade para o Deus Todo-Poderoso. É de uma vitória que citou o Benjamin aí, o Benjamin Monteiro, presidente Deus, e o filho Vieira, tá certo? Os demais que faz parte do conjunto musical. Louvado seja o nome do Senhor. E eu costumo sempre dizer: quando eu reconheço a minha utilidade, o meu chamado de Deus, aleluia, na minha vida, eu procuro usar. Eu procuro realmente, vamos dizer, se tornar útil na casa do Deus Todo-Poderoso. Uma criança, ela pode sim ser usada na casa do Deus Pai Todo-Poderoso. Como assim, pastor? Através do louvor, através do ensinamento que alguém me ensina, tá certo? Se você ver lá no primeiro, ou seja, no terceiro livro do Novo Testamento, Lucas,
capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. E aí me chama a atenção, sabe o que lembra? A partir do versículo, é que ele caiu na graça de Deus, ou ele crescia de Deus, e ele caiu na graça dos homens. O que é cair na graça de alguém? O que significa isso? Cair na graça de alguém é quando alguém se agrada de você. Quando alguém não se agrada de você, ele noja. Quando alguém não se agrada de você, ele te rejeita. Quando alguém não cai na graça da sua pessoa, você não dá atenção, você ignora. Então, assim, nós que caímos na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão, que possamos dar atenção. Atenção, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, e o verso 3. Ele manda nós considerar aquele que suportou tais contradições dos pecadores por nós, louvado seja o nome de Jesus. Então, as criancinhas, nós muitas das vezes lutamos. Eu sei que é uma luta, é uma batalha da parte aqui dessas 4 jovens em que luta pelo bem-estar do teu filho. Eu sei que muitas das vezes você pode até se aborrecer, mas não se aborreça não. Eu quero dizer que elas estão querendo criar os teus filhos aqui, crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Eu sei que tem que ter cozinho. Tem que ter cozinho, né? Temos que a gente fica, meu Deus do céu. O menino fica tão ligado assim, e eu percebo isso. Eu fui criado na igreja, né? Tinha aqueles mais rebeldezinhos, mais desobedientes, e eles ficavam de olho no pastor. E o pastor de olho deles também. Está entendendo? Não era só ele de olho no pastor, não. O pastor de olho deles. Né? E eu fui crescendo, parei nessa estatura, mas eu fico observando essa questão da estrutura psicológica das pessoas, irmãos. E isso tem muito a ver com como são ensinados no lar. Como são ensinados, às vezes encontramos uma pessoa que já está de idade, e quando é evangelizando, você quer aceitar Jesus como Senhor e como Salvador? Mostra o seu poder por fora, e aí a pessoa não está também na minha religião, do qual foi criado. Enfim, o apóstolo Paulo ele diz que os maus costumes, ou as más conversações, corrompem os bons costumes. Às vezes, uma criança, um adolescente, ele é levado por outra pessoa, por quê? Porque não é chamado a atenção. Às vezes alguém fecha os olhos, e eu quero dizer a você que só cresce na graça e no conhecimento, senão é corrido. O exemplo está de Samuel. Samuel, a gente observa que a mãe dele levou ele para a casa de Deus e chegou lá e entregou as mãos do sacerdote. Eu quero dizer a todos vocês, mamães e papais que estão presentes, os filhos de vocês que forem entregues na casa de Deus terão um grande resultado, terão na verdade uma colheita no futuro maravilhosa. Quando vocês trazem os filhos de vocês aqui, os filhos de vocês vão conseguir, vão dizer assim, ingressar no crescimento no meio da sociedade, uma sociedade pública como nós estamos vivendo, em todas as áreas. Eu não vou entrar em detalhe, mas as criancinhas que estão criadas na casa de Deus, sendo ensinadas através da escola bíblica dominical, fazendo parte dos louvores. Eu acredito que essa criança ela pode crescer 99% numa vida positiva para permanecer nos caminhos do Senhor Jesus. E a tua família ser abençoada, a sociedade ser abençoada, a comunidade ser abençoada, e muitas das vezes papai e mamãe precisa fazer a sua parte. Então, o objetivo da nossa escola bíblica de férias é exatamente fazer essa conscientização. Por quê, pastor? Porque as escolas nem sempre chegam a dar tudo. Pelo contrário, é uma professora, às vezes, para 20 alunos, para 30 alunos, é diferente do lar, onde deveria sair toda a base. E chegando no colégio, não existe trabalho para as professoras, na cidade, para
paralisa, enfim, porque dentro do lar, muitas das vezes é um pai e uma mãe para cuidar de um filho. Às vezes é 2 filhos, às vezes é 3 filhos, e muitas das vezes isso é invertido os valores. Os pais jogam os braços do colégio, e muitas das vezes a criançada, desculpa a minha expressão, está certo? Da professora, fica lá, puxou de saber o que eu faço com esse menino. Não pode tocar porque não é a minha mãe, tá certo? Você fala o menino realmente, às vezes, ignora. E com isso daí, vamos dizer, a bola de neve está formada, mas nós temos que comprar a bola de neve. Como nós vamos parar trazendo as nossas crianças para a casa de Deus? Aleluia! Para nós transformarmos em profetas. Glória a Deus. O profeta Samuel, ele foi um verdadeiro cidadão e mediador entre Deus e os homens. Podemos dizer, Jesus, a mesma coisa, a ponto que fez uma prova maior, que eu vou deixar ser levado até a cruz do Calvário para nos dar a vida eterna ou a salvação. Então eu quero dizer a você, como Deus tem me escolhido no meio da minha mão, e hoje eu estou aqui, eu quero dizer que o teu filho, se também for criado na casa de Deus, amanhã ou depois será um auxiliar de trabalho, será um diácono da casa de Deus, será um presbítero da casa de Deus, será um pastor da casa de Deus. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. O que, pastor? Qual é a minha parte que eu vou fazer? Você vai fazer o que está ali. Eis aqui. Bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor todas as coisas. Todas as coisas. Se esforçam para trazer. Estou sentindo a falta aqui de alguns pais. E os filhos estão presentes. Cadê os pais? Cadê o apoio? Está certo? Cadê o apoio? Então, muitas das vezes, as pessoas têm igual a você e terminam transmitindo nossos filhos. Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos nos acordar para esta realidade. O mundo está aí, querendo tomar de você, tomar da igreja, querendo levar. Agora, as criancinhas que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, eu vou ver este departamento infantil crescendo cada dia, e quem depende da glória a Deus. Vai crescer o número de crianças, todos os pais, Você que é pai, que é mãe, traga suas criancinhas e nós vamos dar continuidade, ensinando e fazendo com que na casa de Deus eles cresçam da graça e do conhecimento. Que Deus nos abençoe, quando que é convidado para adorar a Deus, o velho, o homem, a mulher, a criança, todos que depois do novo real. Senhor, glória a Deus. Nesse tempo da palavra, nós iremos passar as nossas crianças 2 dias, tá bom? Eu já fui dito pela Vitória, depois do encerramento, aí quando se dividiu o que eu falei, aquele protocolo, eu chamei também o meu prensinho para dar uma voltinha com vocês. Depois vocês vão conhecer, tá bom? Para que você fique, Então não vai ter momento das crianças aí, em questão de passeio, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu já pergunto se tem alguém, criança, ou pai, ou mãe, que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Tem alguém nessa noite? Se estiver na frente, para que nós possamos orar por você, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém? Então, não tendo Vitória, a gente vai agora. Então, meus queridos, mais um minutinho, vou convidar aqui para trazer sua palavra de agradecimento, começando aí na 12 anos, a palavra de agradecimento, depois também ele, Maria, e continua Vitória, daí eu vou te a palavra de agradecimento. Essas nossas para Senhor, amém? As crianças, os pais, a todos os responsáveis que estiveram conosco esses 2 dias, a gente agradece. O nosso agradecimento maior, primeiramente a Deus, ao nosso pastor
a sua família, você fala, pastora, as mães de cada criança, eu não vou citar não, as irmãs que ajudaram em tudo, e tudo que a gente precisou, se estiver nos apoiando, isso é ter o coração que tem disponibilidade para a obra do Senhor. Durante todo esse tempo de evento, eu confessei no meu coração que quando